Faça a cadeira extensora com o quadril quase estendido e chegue a triplicar o tamanho das suas coxas. Será que é bem assim? Será que a conduta de realizar a cadeira extensora dessa forma, que se tornou quase uma religião, quase obrigatório nas salas de musculação? Prescrevo alguns programas de exercício físico por meio de consultoria online e já fui cobrado por alguns alunos: professor, mas eu não vou fazer a cadeira extensora com o quadril estendido, eu vou sentar dessa forma tradicional, mas e se eu quiser pegar mais o reto femoral? Os resultados comprovam. Eu vi um professor explicando, falando que a ciência já comprovou. Mas será que é bem assim? Será que a realização da cadeira extensora dessa forma me traz resultados tão relevantes que faz com que esta conduta seja quase que obrigatória? E aí, o que você acha? Antes de continuar e me dizer o que você acha aqui nos comentários, eu gostaria de pedir para que você colocasse para seguir o canal, mandasse para algum amigo e ativasse o sininho de notificação para que você seja informado de quando eu colocar mais conteúdo. E vale ressaltar aqui, os meus conteúdos são imparciais. Eu não possuo qualquer vínculo com empresas que vendem equipamentos, suplementos, sapatilha, e tampouco você vai me ver com a camisetinha de esteroide anabolizante aí, como já me deparei com alguns professores de pós-graduação, tá bom? Então, dito isso, vem comigo sem mais delongas. Ao avaliarmos o quadríceps como um todo, nós sabemos, evidentemente, eu não vou colocar aqui origem e inserção de vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio, em virtude de estes, em questão, serem músculos uniarticulares e não serem influenciados pela posição do quadril. Então, se o quadril se move ou não, se o quadril está flexionado ou não, se o quadril está estendido ou não durante o movimento de extensão de joelhos, não temos qualquer relevância plausível para vastos, medial, lateral e intermédio, em virtude de serem uniarticulares. Contudo, todavia, entretanto, nós temos dos 4 músculos da coxa, extensores de joelho, nós temos o reto femoral. E a sua particularidade se dá em virtude de o mesmo ser um músculo extensor de joelhos e flexor de quadril. Logo, estamos falando de um músculo biarticular. Então ele sofre influência dos joelhos e do quadril. Quanto mais eu flexiono o quadril e quanto mais eu estendo o joelho, mais próxima fica a origem da inserção do reto femoral. Quanto mais o joelho está flexionado, somando a maior extensão de quadril, eu tenho um maior afastamento do respectivo músculo. E é óbvio, eu não vou sequer mencionar aqui qualquer ponto ou qualquer estudo que tenha avaliado ativação de músculo. Porque você e eu sabemos que ativação tem relação com amplitude de sinal eletromiográfico e este, por sua vez, possuem nenhuma relevância no tocante à hipertrofia. Contudo, o reto femoral, temos aqui origem dele: espinha ilíaca antero-inferior e ilho acima do acetábulo. Logo estamos falando de passar pelo quadril. Inserção, base da patela e tuberosidade da tíbia por meio do ligamento da patela. Quais são os movimentos que este respectivo músculo faz? Extensão da perna na articulação do joelho, ou seja, extensão de joelho, e flexão de quadril. E é óbvio que aqui estamos nos referindo a livro, evidência científica. Como sempre, se você clicar aqui embaixo no link do meu grupo do Telegram, você tem acesso a livros como este. Tá? Livros como este. Quanto? 0,800. Porque o meu objetivo é te ajudar, para que nós possamos engrandecer a nossa educação física sem aquela frescura de: ai,
Mas é difícil encontrar material. Não é. De graça aqui no meu grupo e diversos outros professores fazem isso também. Municiam as pessoas com conteúdo gratuito em outros grupos de Telegram. Mas vamos embora. Trazendo agora a ciência sem qualquer sentimentalismo por minha parte, encontrei artigo da Stieg Larsen e colaboradores sobre o aspecto de fazer cadeira extensora da forma tradicional, tá? Fazer cadeira extensora aqui da forma tradicional, ou a cadeira extensora com 40 graus entre o tronco e o equipamento. Logo, nós temos uma posição mais estendida aqui em 50 graus quando comparado a este aqui. Partindo da origem e inserção do reto femoral, neste caso aqui, o músculo está mais alongado. Apenas o reto femoral. Os outros 3 músculos, não. O que foi que fizeram? Randomizaram 22 homens de 33 anos médio. Vale ressaltar, destreinados. Sempre temos que levar em consideração o status de treino. E por qual motivo? Já me deparei com professores em redes sociais fazendo seus posts com maravilhas de recursos visuais, né? Colocando artigo sobre destreinado ou com intervenção em destreinados, e ainda colocou de forma irônica: só falta alguém vir perguntar qual era o status de treino, quem era o público. Dá vontade de virar para o professor e falar assim: fofinho, fofinho, fofinho. Tá? É uma forma carinhosa. Se você não sabe a importância do status de treino ou do público em que houve essa intervenção, logo você pouco ou nada sabe acerca das evidências científicas. Sugiro que interrompa a sua, a sua informação, sugiro que interrompa os seus vídeos sobre artigos científicos, volte 2 casas, estude para depois voltar a informar. Exemplos aqui, tá? Usei treinamento de força e treinamento aeróbio em indivíduos com média de 6 anos de treino. E tanto o treinamento de força quanto o treinamento aeróbio, sprint interval training, aumentaram a força nos extensores de joelho. Contudo, o grupo que fez sprint na bicicleta, o grupo que fez leg press não melhorou o VO2 máximo. Contudo, quando fiz algo muito similar, inclusive com um protocolo mais fácil, tanto de treinamento de força quanto de treinamento aeróbio, em ambos os grupos houve aumento de força e de condicionamento cardiorrespiratório. Contudo, desta vez em indivíduos destreinados. Diferentes públicos. Próximo, nós temos aí indivíduos, homens e mulheres, que foram submetidos a protocolos de treinamento intervalado de alta intensidade e aumento de VO2 máximo na casa de 18% para as mulheres e de 6% para os homens, com o mesmo protocolo. Nós temos indivíduos aumentando 18, 19, 30% de força, enquanto em idosos fazendo protocolos de treino, aumento de quase 190, 200%. Então será que realmente o público não interessa? Tá? É óbvio que interessa. Por isso que eu sempre deixo claro quais são os grupos ou em quem está sendo aplicado cada protocolo de treino. Indivíduos destreinados, e vale ressaltar. E o informar o público não desmerece e não desacredita o estudo. É óbvio que não. Maravilha? Dando continuidade. Os indivíduos faziam de 3 a 4 séries de 15 a 20 repetições 2 vezes por semana durante 10 semanas. Então foram 20 sessões de treino. Tá? Em modelo unilateral. Por que modelo unilateral? Tendo 22 homens, então eu tenho 44 membros inferiores. Se eu tenho 44 membros inferiores e randomizo um para ser em 90 graus, o outro para ser em 40 graus, no caso 50 graus a mais de extensão de quadril, então eu tenho 44 pessoas, 22 em cada grupo. Eu aumento a amostra, melhorando o poder estatístico, e vale ressaltar que com isso eu ainda removo da equação a individualidade biológica entre os grupos.
Porque se é o mesmo indivíduo, não há diferença biológica, não há individualidade biológica entre um membro e outro. Aí você pode dizer, mas se o indivíduo for destro e se for canhoto? Neste caso, há sempre, os pesquisadores costumam fazer randomização entre membro dominante e não dominante entre os grupos, para que haja similaridade no tocante ao número de membros dominantes ou não dominantes em cada grupo, pelo fato de haver sorteio. Maravilha? Então houve mensuração da espessura muscular do vasto lateral e reto femoral. Resultados. Análise univariável entre as condições identificou evidências muito forte e extrema, no que corroboram com a diferença hipertrófica na região distal, muito forte, e na região proximal, extrema. Tá? Bayesian Factor, tá? Isso aqui foi uma análise bayesiana, de 88,4 e acima de 100 no reto femoral. Favorável à condição 40, ou seja, favorável a esta condição. Então já deixa claro que esta condição apresentou relevância, apresentou superioridade estatística no tocante à hipertrofia, tanto em região proximal quanto distal do reto femoral. Só que olha que gracinha. Ah, eu não vou discutir aqui a questão dos vastos, tudo bem? Porque aqui, ó, 9.9, 11.8, vasto, 10.8, 9.7, muito próximos os resultados. Eu vou vir para cá. Tá? Reto femoral, região distal, 10.9, 15.8. Aqui eu vi indivíduos falando 50% a mais de hipertrofia. E aqui eu vi indivíduos falando, você quase triplica os resultados. Beleza, se eu levar em consideração a parte percentual, seria, sim, 50%, quase triplica os resultados. E se eu for avaliar isso em relação à questão da espessura em milímetros, ao invés de usar o relativo, o percentual, quais são os valores que eu obtive? Em relação à parte proximal, foi 1, aqui, região a parte proximal, 1,3 milímetros de diferença entre um grupo e outro. E na parte distal, 0,5 milímetros. Então pega a sua régua aí e dá uma olhada ali no tamanho que é 1 milímetro, 1,5, 1,3 milímetros e meio milímetro. Agora vamos comigo. Você conseguiria ver essa diferença de 1,3 milímetros sob a pele e sob o tecido adiposo de dois indivíduos? Nossa, aquele indivíduo B ali, eu tenho certeza que ele faz cadeira flexora com o tronco para trás, porque a coxa dele e o reto femoral, porção proximal, tem 1,3 milímetros de diferença. Parabéns, é isso que é o decisivo. E vale ressaltar, foram indivíduos destreinados. Eu posso necessariamente esperar os mesmos resultados ou resultados similares em indivíduos avançados? Não, não posso. Eu poderia extrapolar isso? Não poderia. Olha só, é possível que os resultados sejam similares em indivíduos treinados? É possível. Possível. E se o indivíduo fizer uso de recursos ergogênicos? Aí você também não pode inferir se a diferença entre um grupo e outro foi em virtude da flexão de quadril, ou seja, de deixar o tronco mais para trás, ou do todinho. Você fala, como assim? Porque o que normalmente acontece? Vem aqui um indivíduo, eu por exemplo, vou lá e faço cadeira extensora tradicional. Aí os caras querem, por exemplo, virar para mim e falar o seguinte, olha só a coxa daquele cara. Aí pega, por exemplo, Chris Bumstead, Cibam. Olha lá, ou então pega o Derek Lunsford. São caras que são supra-sumo dentro do fisiculturismo. Maravilha? Pega esses indivíduos e esses dois indivíduos, por exemplo, fazem cadeira extensora com o tronco reclinado. Aí eles têm... eu estou falando isso porque já aconteceu no meu Instagram. O indivíduo virar para mim e falar o seguinte,
Olha a coxa desse aqui e olha a sua. Ele faz com o tronco para trás e você não. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, não é possível. Eu falei, não é possível. O indivíduo faz com o tronco para trás, mas ele pega 3, 4 vezes mais peso do que eu. Enquanto eu faço 6 séries por semana de cadeira extensora, às vezes os caras chegam a fazer 15, 18 séries de cadeira extensora por semana, ou mais. Eu tomo 0 esteroide, os indivíduos às vezes tomam 4, 5 mil, 6 mil miligramas. Eu não suplemento, os caras suplementam. Eu não durmo bem, os caras dormem bem. Eu treino 4 vezes por semana, os caras treinam 6, 7, até 8 vezes por semana. Às vezes treinando até 2 vezes ao dia. Não estou falando que é o caso só desses dois que eu mencionei o nome. Então realmente, será que a diferença foi só o tronco para trás? Então, dentro desse cenário, o meu objetivo não é sugerir que você pare de fazer a cadeira extensora com o tronco para trás ou não. De forma alguma eu faria isso. Até mesmo porque nós não temos qualquer evidência de que seja perigoso, lesivo ou prejudicial. Não temos evidências. Logo, é seguro? É seguro. Aqui no estudo, nesse estudo em questão que está sendo apresentado, os resultados foram estatisticamente favoráveis para o tronco para trás? Foram. Eu não discuto dados, eu apresento dados. O que eu penso ou sinto é tão irrelevante quanto o que qualquer um pensa e sente. Existe a hipótese, esta por sua vez é testada. E você aceita a hipótese ou a hipótese alternativa. Então, dentro desse cenário, que você ficou até aqui, agradeço você que ficou até o final. Clique nos links aqui embaixo, galera. Tem link aqui embaixo de curso de organização e periodização do treinamento de força com mais de 50 aulas, com um nível muito maior do que esse que eu estou passando aqui, em virtude de os materiais estarem disponíveis para você, planilhas automatizadas, 2 anos de treino pronto, progredindo da semana 0 até a semana 104, como eu progredi, por que eu progredi, quais são todas as variáveis manipuláveis, como aumentar cada uma, como manipular cada uma das variáveis que afete de forma significativa a carga externa ou interna, a diferença entre elas, peso, carga, quais são as diferenças entre as mesmas, intensidade, esforço. Então, se você quer se tornar um expert no treinamento de força ou até mesmo no treinamento intervalado de alta intensidade, aqui embaixo tem os links. Um forte abraço e treine com quem estuda!